Olá, telespectador da TV Com Pelotas, canal 14 da NET e da Claro também. Você, nosso internauta que tem dado assistência aos nossos programas com um número de visibilidade muito grande, nossos agradecimentos. E hoje estamos recebendo o Dr. Wilson Farias, que traz aqui notícias do que ele anunciou algumas semanas atrás. A Assembleia aprova projeto que garante cotas de 20% para negros em concursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas essa legislação toda teve a colaboração, a contribuição do Dr. Wilson Farias e umas cutucadas na Assembleia, através também de diálogo com deputados. Bem-vindo, Dr. Wilson Farias, aos estúdios da TV Com Pelotas. Olha, é um prazer estar novamente aqui com a TV Com e principalmente contigo, Flávio, porque tu está sempre a par das coisas boas e das coisas ruins que acontecem na nossa sociedade. Bem, eu diria que a aprovação de lei de cotas para negros em concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul é uma coisa interessante. Por que ela é interessante? Bem, o assunto é polêmico? Eu diria que é, porque você veja, teve 28 votos a favor, teve 7 contrários e teve mais de 15 que se abstiveram. Aí já está a polêmica. Certo. Agora, eu pergunto o seguinte... Lembrando que são 51 deputados estaduais. Exatamente. E eu pergunto, antigamente nós tínhamos cotas aqui, te lembra da lei do boi? Exatamente. Que, aliás, se fosse hoje eu ainda seria a favor. Porque eu entendo que aquele estudante que teria o direito à cota, teria 90% de chance a voltar para o seu território, para a zona rural. Não, tudo bem, mas eu quero dizer que antigamente, quando tinha além do boi, que permitia o ingresso, né, de, entre aspas, colonos, né, filhos de colonos, no que se refere à agricultura, né, na faculdade de agronomia, né, ninguém polemizava, né? Mas, dado aos 300 anos de escravidão que esse país teve, os negros conviveram com isso. E a desigualdade do negro é gritante. Ela não é apenas no campo educacional, é no campo da saúde, é no campo do emprego, e é em diversas atividades. E esses concursos, esse ingresso na função pública, tendo cotas, oferece uma oportunidade para que a desigualdade seja, em tese, combatida. Então, em 2018, o Ministério Público enviou esse projeto para a Assembleia. Em 2023, eu, em contato com deputados, diversos deputados estaduais, e vou até citar um. O Marrone, na época, era deputado estadual. E eu entrei em contato e disse, Marrone, por que esse projeto de lei que estabelece cotas para o MP está arquivado? Ele deu uma força lá, né? E através de uma deputada do próprio Partido dos Trabalhadores, a Laura Cito, foi desarquivado. Essa é a realidade. Mas, felizmente, agora, 7 anos depois, ou seja, agora, na semana passada, mais precisamente no dia 29 de abril, foi aprovado esse projeto que estabelece 20% para pessoas negras em concursos do Ministério Público. Eu, como já disse, o texto partiu do Ministério Público e ficou arquivado por muito tempo. Na época, digamos assim, juntamente com o presidente da Associação do Ministério Público, o colega João Ricardo Tavares, fizemos um lobby, né, para que o projeto fosse votado. E agora, graças a Deus, foi votado. A reserva de vagas, ela já é aplicada pela instituição do MP, por orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, CNPP. Mas a aprovação de lei, ela dá uma segurança jurídica melhor. E essa aprovação foi importante porque houve uma emenda
do deputado Matheus Gomes, do PSOL, que ela estendeu não apenas para os promotores, e para funcionários e para estagiários. O que é bom. O menino, às vezes não tem condições de arcar com todo... de fazer um estágio, e ele hoje já tem um privilégio de 20% para vaga para negros. E eu, como negro, eu parto da seguinte premissa, Flávio, e vou mais uma vez dar destaque, é de que o seguinte: os negros que por um motivo ou outro galgaram alguma posição, eles têm compromisso ético, moral, de batalhar pelos menos privilegiados, razão pela qual eu sempre me imiscuí nesses assuntos. Faço uma pergunta, até para que o telespectador possa entender com mais profundidade o que a gente debate aqui hoje. Antes da pergunta, eu faço um registro. Todas as mulheres, em geral, e a sociedade em si, acha muito importante cota para as mulheres. E eu concordo. Agora, também não entendo por que muitas mulheres são contra as cotas raciais. Chego a dar discursos, e ouvi de amigos e amigas, que às vezes não procuram se aprofundar no conhecimento social e histórico, por tudo que se passa. Mas o senhor foi promotor público, negro. Não entrou através das cotas, mas entrou. Esteve lá dentro do Ministério Público. Eu lhe pergunto, o senhor lembra? Dá para contar nos dedos? O senhor encontrou outros negros dentro do Ministério Público? Eu diria que dá para contar nos dedos, evidentemente. Olha, eu recordo que na minha época tinha 2 ou 3 promotores negros. E ainda, se a gente observa ainda nesses concursos públicos, tanto para a magistratura também tem cotas. Digamos assim, a percentagem ou porcentagem de negros ela é muito reduzida. Muito reduzida. Razão pela qual agora é uma oportunidade, principalmente para os jovens que saem das faculdades. E é um estímulo. Exatamente. Mas eu quero até aprofundar mais. Mas o senhor também, e não foi por cota racial, também foi delegado de polícia. Coisa rara a gente observar, principalmente na Zona Sul, termos delegados de polícia negros. O senhor chegou sem cota. Mas também lhe pergunto, o senhor lembra, dá para contar nos dedos o número de delegados negros? Olha, ainda é reduzido, mas comparando, olha bem, a polícia iniciou, digamos assim, essas, digamos assim, oportunidades para negro lá por volta de 1970, já faz muito tempo. 70. Então, tanto o negro entrava através da Brigada Militar, da Polícia Militar ou Polícia Civil, muito o Judiciário e o Ministério Público agora, depois dos ventos da Constituição de 88, é que resolveu abrir as portas para os negros e também para as mulheres. Olhe bem, você falou em mulheres. As mulheres antigamente não havia mulher juíza, mulher promotora, hoje já é metade. E é até natural, o entendimento é mais pacífico. Mas por que eu fiz essas perguntas? Você, telespectador, você vai dizer assim, olha, o Wilson Farias foi capaz, não dependeu de cota racial, chegou a delegado de polícia, promotor público. Muito bem. O Dr. Wilson Farias era umas raras exceções desses períodos. Isso não quer dizer que outros tenham que ter a mesma capacidade que o Dr. Wilson Farias teve. Nós contamos nos dedos hoje quantos promotores negros tem no Brasil. Procuradores, então. Nós realmente... Desembargadores? Desembargadores. Eu conheci um, Sejalmo de Paula Neri, garoto criado na rua, de rua, que chegou ao cargo de desembargador, foi inclusive vice-presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra, do CODENE, porque ele manteve esse vínculo e essa raiz. Faleceu agora há pouco tempo, né? Não sabia. Parece que faleceu há pouco tempo. E não teve um filho que fez parte como capitão, e se não me falha a memória, comandava um batalhão em Novo Hamburgo. Eu não tinha essa notícia do Sejalmo, vou confirmar. Até acho bom. E falavas agora, Wilson,
Dr. Wilson Farias, de que os negros que conseguem a oportunidade, não falou dessa forma, mas eu falo, não virem as costas para o resto da sua comunidade. Lembre quem está do outro lado, porque alguns o fazem. Eu tenho 2 exemplos que não. Sejalmo de Paulanelli, desembargador, e Dr. Wilson Farias. O Luiz Francisco Barbosa também era pelotense. Barbosinha, meu amigo, né? Foi secretário nacional do PTB, Histórico Partido. Irmão do nosso saudoso Marquinhos. Marquinhos, que faleceu alguns meses atrás, ano passado, né? Passado. Barbosinha. Foram negros que cresceram e não fizeram da legislação um benefício próprio, pelo contrário. Beneficiaram e esparramaram, assim como hoje o Dr. Wilson Farias tem aí vários livros falando da questão negra, e muitos não entendem porque têm preguiça de ler ou não querem saber. Esse assunto não me interessa, então, ou eu escuto dentro dos partidos, mas aqui não tem discriminação, mas não vê negro em espaço nenhum do partido. E tem um lado que a gente deve deixar bem claro aqui. No último livro que eu lancei, o 20º livro meu sobre ações afirmativas, eu disse e deixei bem claro, a direita brasileira, olhe bem, ela cometeu e se guiou através de um equívoco. As cotas foram lançadas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sabe quem lançou as cotas lá? A direita. Os republicanos nos Estados Unidos e os conservadores na Inglaterra. A esquerda brasileira se apropriou, mas se apropriou de uma forma interessante, né? E a direita ficou discutindo ideologicamente. Então o problema de cotas, o problema de combate ao racismo não é um problema ideológico, até pela origem. Na verdade, a própria esquerda, ela trata a questão racial como uma questão de classe. Ela não entende como uma questão social. Ela acha que é como assim, é tudo como sindicato, nessa mesma linha. Pro militante negro de esquerda é uma questão de classe. Então essa visão acaba mudando tudo que se viu a direita praticar nos Estados Unidos e os conservadores na Inglaterra. E sabe que às vezes eu, trocando ideias com amigos meus que são oriundos da igreja, né? Eu dizia assim, olhem, observe quantos negros aparecem na igreja. São poucos, né? São muito poucos. Não sei, será que não era uma hora de criar um ambiente até... Estou falando da igreja católica, né? Como poderia falar até nos evangélicos. Sim. Né? A gente vê poucos evangélicos assim, de graduados, né? Ou que tenha, digamos assim, como reverendo, como... negros são poucos. Muito poucos. Eu vi uma cena, e vou trazer para a TV essa cena, assim que recuperar ela. Agora, neste momento de escolha do Papa, que acabou, agora há poucos minutos, escolhido e venceu para ser o próximo pontífice, o Papa, um americano, um cardeal americano. O radicalizado mais pastoralmente, diria, no Peru, né? No Peru, viveu no Peru. Esse é o próximo Papa. E eu vi uma cena em que um Papa entra e abraça e beija todos os cardeais. Quando chega a vez do cardeal de Guiné, negro, candidato a ser Papa, ele só aperta as mãos, cumprimenta, conversa e em seguida já abraça e beija o outro. Eu vou trazer essas cenas para você. Essas constatações tuas, eu só posso colocá-la dentro de um racismo estrutural. Porque você veja, é possível, às vezes eu converso com o diretor aqui da nossa TV, aqui o Cláudio Omar, e uma vez, certa feita, eu disse na frente do aquário para ele, vem cá, é possível uma criança com 10 anos ser racista? E ele ficou assim pensativo. Eu digo, não, a criança, ela não tem por que uma criança ser racista, mas ela pratica atos de racismo. Aqui em colégios, onde os melhores colégios particulares de Pelotas, a toda hora há, digamos, acusações de que menores praticam racismo. Uma menina, um menino xingando o negrinho que aparece. E por que isso? Porque essa criança é racista? Não, ela não é racista. Mas ela, digamos assim, exterioriza aquilo que ela observa na família no dia a dia. Dentro de casa.
ninguém nasce racista. Essa é a verdade. É por aí. Mas a reflexão da família é pesada, e a família ela é secular, milenar, sim, e traz tudo isso. E a igreja, com todo respeito, a igreja patrocinou, né, a escravidão no Brasil. A gente sabe, não só no Brasil. Né? Hoje a gente vive uma realidade. A igreja católica, principalmente, ela colaborava dentro daqueles navios que carregavam os negros, né? Ou carregavam, esse era o termo correto. Transportavam os negros assim, e tipo, engaiolados, havia sempre um pastor, um padre, né? Que dava a bênção, entre aspas. E nesse momento o cristianismo pregava que nós negros éramos pecadores, por isso tínhamos todo aquele castigo. E essa imagem que eu vi do Papa, do cardeal, cumprimentando de forma muito diferente o cardeal negro, me levou a essas imagens que a gente acaba tendo, né, de reflexão do que foi a escravidão, do que foi. Não vamos falar hoje, em pleno 2025, não vou dizer que isso não aconteceu. Essa é parte da história que muita gente acha que não tem que contar, que muita gente comenta politicamente que é apelo, quer dizer que é coitado. Não, não é isso. Se a história tem que ser contada com a verdade, ela tem que ser contada por completo. E o resultado não é por acaso. A Assembleia votou aqui, nós temos aqui a lista de quem votou contra, de quem votou a favor. O mais bonito é votar até citar quem votou a favor. Mas é curioso, vale a pena ver quem votou contra, né? Capitão Martins, do Republicanos, um partido com base evangélica. Felipe Camusato, do Novo, mas o sobrenome é italiano. Guilherme Passim, do Partido Progressista. Gustavo Vitorino, Republicanos, partido com base, aliás, na Igreja Universal. Né? Professor Cláudio Branchieri, Podemos. E o Rodrigo Lorenzoni, contra. Italiano, né? Esses votaram contra. Vale a pena saber quem vota contra, porque às vezes a gente acaba podendo definir melhor quem são os nossos candidatos. Como diria uma pessoa que analisa bem os meandros de uma votação, o número daqueles que se abstiveram, em que a gente diz no dia a dia, os que ficaram em cima do muro é bem grande, né? É bem grande, são 16 votos, e os outros votaram. Mas é lei, né? E já dizia o nosso ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, lei é feita para ser cumprida. Sim. Mas sei que daqui para frente muita gente vai discutir a cota racial de novo. Nesse caso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já disse que as cotas são condicionais, mas é evidente que em Maranhão ela tem passos, né? E ela agora tem que ser sancionada por Sua Excelência, o governador Eduardo Leite, que deve sancioná-la. Deve sancionar. Mas é importante aqui também falar para os telespectadores. E quando nós lançamos, eu recebi do senhor a matéria de que poderia ser votado, algumas pessoas discutiram assim, não tem que ter cota, tudo é igual e tal. Mas elas confundem a cota social para entrar para uma universidade, para uma cota que dá oportunidade de emprego, ou para uma cota, por exemplo, de quem já é do Ministério Público e vai poder ter acesso a um outro espaço maior, que é chegar a procurador do Estado, enfim, outras etapas de promoção. Procurador de Justiça seria o caso. Seria o caso, de promoção. Então veja bem, aquele promotor que agora ganha esse direito de promoção, ele não está pedindo e não vai ter recurso nenhum, como algumas pessoas. Mas você já recebe, vamos dar outros recursos. Não é recurso. É aquele espaço que ele tem o direito de ser promovido. Então não tem nada a ver com aquele outro debate. Então o cidadão, às vezes, o preguiça de entender, ou querer, ou vontade de querer entender a matéria, já sai chutando, criticando, botando, e sem entender do que está falando. Então hoje muitas pessoas falam sem entender o que está dizendo. Para o estagiário, né? Porque às vezes o menino, digamos assim,
conclui o segundo grau, né? Entra numa universidade e tem dificuldade de fazer um estágio, né? Então esse também já entra nas cotas, exatamente, porque as oportunidades ainda são muito desiguais, sabe? Eu sei a resposta, mas vou perguntar para que o senhor diga para o telespectador. A cota racial, ela tira a oportunidade de outras pessoas ou, na verdade, ela amplia a oportunidade? Eu diria que amplia. Amplia, não tira de ninguém. Não tira de ninguém. Se a pessoa tem condições, ela faz o seu concurso e tudo tranquilo. Só o leque é mais ampliado, eu diria. Usando uma linguagem bem concreta. Por isso, a gente discute isso. São muitos espaços que a gente não tem. A igreja é uma, agora há pouco falando. E olha, são séculos. Pela primeira vez nós tínhamos um Papa de um país africano, onde era muito difícil ser cristão, em Guiné, onde em alguns países os cristãos negros eram perseguidos. Então imagina chegar cardeal num país de pura perseguição, e até de ver outros cristãos sendo assassinados, enforcados. Então ele chega na condição de cardeal do seu país, um país sofrido, vem disputar um espaço, acaba disputando, sendo um dos nomes lembrados para ser Papa, e na verdade não tem dúvida de tudo que ele passou para poder ser um nome lembrado para ser um Papa, mas ele não vence. Vence um Papa americano, caucasiano, branco, normal, tudo bem. Mas a igreja nunca teve um Papa negro. Eu acho que era o momento da igreja, de certa forma, se desculpar pelo que fez no passado. Eu não tenho dúvida disso. E não vou ser hipócrita de dizer que isso não aconteceu. Aqui a gente faz um jornalismo com seriedade. A gente fala a verdade. Porque eu diria, eu sempre digo, o colonialismo, né, ele teve papel fundamental da igreja, né, na expansão daqueles países, Espanha, Inglaterra... Na Itália? Itália. Onde o Vaticano está... Portugal. O Vaticano tem um estado novo dentro. É um estado dentro da Itália. Tem a sua própria polícia, tem tudo isso. Banco, mas eu lembro mais, aí eu vou mais adiante, eu acabo lembrando das cruzadas, né? Onde os senhores da Távola Redonda eram heróis, e eram heróis que, na verdade, captavam recursos, que buscavam na aldeia o tributo, que podia ser a própria alimentação, a própria plantação, e já chegavam de espada degolando. Mas eu agora estava... É a história, né? Eu estava observando esse evento que envolveu o novo conclave do novo Papa, e eu espero, com sinceridade, que a liderança da igreja, né, seja canalizada para que nós tenhamos mais tranquilidade, paz, principalmente essas guerras que não levam a absolutamente nada, né? Que o papado possa influenciar. Sim. Né? Parece que o Papa agora atual, parece que é Leão XIV. Leão XIV. Já teve alguns debates, ainda enquanto cardeal, com o presidente americano, que é uma força política no mundo. Mas eu espero que eles se entendam também. Até porque são do mesmo país. Né? Pode ser que facilite. Pode ser. Deus queira. Dr. Wilson Farias, vemos aqui hoje essa entrevista com exclusividade com o senhor sobre esta votação que é histórica, que no futuro vai mostrar frutos disso. Isso significa que possamos ter promotores de todas as cores, delegados, enfim, e quem sabe até um procurador do Estado no futuro. Eu estava em igualdade. Sobre esse assunto que está falando, eu estava num congresso do Ministério Público em Minas Gerais. Minas Gerais. E eu fui falar sobre um livro meu, que na época era, eu não sei se é o 18º, 19º livro, Aspectos Materiais, Processuais, em torno do racismo ali, em nível de direito, da criminologia e da sociologia. Eu estava dizendo que para justificar o livro não precisava nada, só precisava olhar o público. Tinha 2 negros.
num público de quase 1000 pessoas. É, desproporcional demais. Então, não precisa nada, é só olhar. Basta olhar. E basta querer interpretar. Para isso tem que ter coragem e buscar um pouco de conhecimento também, né? Porque muita gente fala sem conhecimento. O problema de racismo, essas coisas, e tu falou uma coisa interessante, a ignorância no sentido de desconhecimento da história do país. É isso. É muito desconhecimento. Eu quero agradecer a sua presença, de vir aqui ao nosso estúdio, para trazer essa notícia para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, que naturalmente vão ali e colocam suas opiniões, todas são bem-vindas, contrárias ou não, mas eu arrisco dizer, olha bem a história, tenta entender e olha, basta olhar. Pelotas é uma cidade que eu considero extremamente conservadora. Aí, não, mas como assim conservadora? Ele é de esquerda. A comunidade ela é conservadora. O Rio Grande do Sul é conservador, mas elegeu Colares, um negro católico, acho que em partes conservador politicamente, mas a sociedade ela tem vícios conservadora. Eu considero a família negra conservadora. Mas como assim? Conservadora dos bons costumes. Conservador não é aquilo tudo que as pessoas de um determinado campo político acabam dizendo, olha, é ruim. Não é isso. Eu acho que conservador é aquele que conserva bons costumes. E a família negra é uma das famílias que mais conservou isso na família. Apesar de ter crianças negras na rua, se nós for comparar o índice, talvez, não digo na questão social, mas no índice de carinho, de humanidade, de família, é bem diferente. Mas a gente tem que dar uma olhada, tem que estudar a matéria para saber. Doutor, muito obrigado pela presença e fica aqui o espaço para a sua despedida do programa aqui de hoje. Sua mensagem que o senhor deixa para o telespectador. Só resta me agradecer, né? E dizer que estamos sempre à tua disposição e à disposição da TV, nossa TV Com. Muito obrigado e até a próxima. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.